Seja bem-vindo ao canal Solução Econômica. Neste vídeo iremos falar sobre a queda e a desvalorização da moeda da grande mãe Rússia, o rublo. É a primeira vez na história da Rússia, tirando os movimentos que se verificou nas primeiras semanas após a invasão à Ucrânia, que o rublo tem passado por uma taxa de câmbio desvalorizada em relação ao dólar americano. Então, por que o dólar é importante para a Rússia? Na verdade, a economia da Rússia é inteiramente dependente da venda de combustíveis fósseis, e as suas duas maiores exportações são o petróleo e o gás natural, e a comercialização é feita no mercado internacional pelo dólar americano. E por outra razão, que isto é importante, é que geralmente em economia há um conceito atribuído quando a sua moeda está tendo um bom desempenho, é automaticamente caracterizado como um crescimento econômico. E o reverso também pode acontecer quando a sua moeda está realizando péssimo desempenho. É geralmente classificado como um problema na sua economia. E quando há um problema na sua economia, dificilmente as empresas irão comprar a sua moeda, e se as empresas não comprarem a sua moeda, logo se verifica uma flutuação cambial na moeda, na qual resulta em uma desvalorização total. Por isso que hoje podemos verificar que um dólar americano automaticamente passa de 50 rublos a 100 rublos num curto período de tempo. Claramente este não é uma situação que o Putin estaria à espera. Hoje o rublo tem uma taxa cambial muito abaixo, o nível tanto comparado quando a União Soviética separou-se no início dos anos 90, a taxa cambial do dólar americano para o rublo foi fixado em cerca de 5 rublos para um dólar americano. Então, 100 rublos para um dólar americano representa um colapso de 20 vezes na moeda russa. E isso não é uma boa notícia sobre a liderança do presidente Putin. Hoje teremos uma visão detalhada do que está acontecendo de verdade na taxa cambial entre o rublo e o dólar americano. E veremos também a relação entre o euro e o yuan e a moeda indiana, porque atualmente são os maiores parceiros comerciais da Rússia. Na realidade, geralmente quando a sua moeda é enfraquecida no mercado internacional, tende a causar inflação em sua casa ou nos seus mercados internos locais, porque todos os bens que é importado torna-se relativamente mais caro para todo o seu povo. E isso é algo que temos acompanhado ao longo dos últimos meses, e agora podemos verificar um aumento no nível da inflação no território russo. Podemos verificar a taxa de câmbio entre o dólar americano e o rublo russo ao longo dos 12 meses. Quando estamos olhando para o gráfico que mostra a taxa de câmbio entre duas moedas, podemos ver que um dólar está a ser negociado por 100 vezes o rublo. Então, se começarmos a olhar para a situação de 2 meses atrás na América, um dólar estava sendo negociado por cerca de 60 rublos, hoje agora está sendo negociado por mais de 100, o que representa uma queda no valor do rublo russo de cerca de 68% nos últimos 12 meses e cerca de 36% nos últimos 6 meses. E se a gente olhar para este gráfico, podemos ver que foi um declínio constante e contínuo no rublo no ano passado. Agora, o que aconteceu nos últimos 5 anos? Podemos ver o impacto da invasão russa à Ucrânia, que começou no dia 24 de fevereiro de 2022. Podemos ver que imediatamente após essa notícia, o valor do rublo entrou em colapso e por um curto período de tempo, um dólar americano estava sendo negociado por cerca de 125 rublos. Pelos dados apresentados, podemos concluir que a inflação na Rússia e a desvalorização da moeda teve início ao momento que a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, consequentemente, através das sanções aplicadas economicamente pelos países europeus e países americanos, causou então a desvalorização do mercado internacional da sua moeda. No entanto, essa posição rapidamente reverteu-se, e este foi um período excepcional, e na verdade, até no início de julho de 2022, um dólar americano estava sendo negociável por cerca de 50 rublos, e naquela época, muitos comentaristas e apoiadores da Rússia disseram que isso era um sinal de que a economia era tão forte e que a queda após a invasão foi causada pelo fechamento dos mercados e não era realmente um reflexo do fato que o rublo estava em dificuldade e que a guerra poderia realmente ser uma coisa positiva para a Rússia e que eles poderiam mudar suas relações comerciais e realmente sair dessa situação com um olhar mais forte. Muitos comentaristas foram dizendo que houve uma desvalorização com relação entre a força da moeda e a economia da Rússia,
E o fato de que o rublo ter se recuperado tão fortemente significava que a Rússia tinha uma economia muito segura. No entanto, como podemos ver do ponto alto em julho de 2022, o valor do rublo desmoronou, e isso aconteceu por boas razões. Primeiramente, no período imediato após a invasão da Ucrânia, o Banco Central da Rússia estava agindo no mercado internacional para aumentar o valor do rublo. No entanto, o Banco Russo foi comprando rublos no mercado aberto para manter a estabilidade do rublo no mercado internacional. Isso foi uma das razões pelo qual a taxa do câmbio passou de 125 rublo para 50 rublo em função de $1 americano, porque o Banco Russo estava basicamente influenciando o mercado por várias razões, e uma das razões pela qual o Banco Russo teve essa atitude foi porque os maiores compradores de combustíveis fósseis eram os países do Ocidente, e que no momento decidiram sair do negócio afirmando que não queriam comprar mais nenhum produto russo. E o que se assistiu no período dos últimos 12 meses é que a Rússia expandiu o seu negócio para outros territórios, tanto como a África, China e a Índia. Sendo assim, a Rússia teve a obrigação de abrir novamente a sua moeda para comércios internacional. Então não teve como a Rússia continuar com as suas taxas altas para o câmbio de trocas comerciais, porque simplesmente a Rússia abrirá nova rota comerciais com a África, Índia e China, e por isso não havia moeda estrangeira suficiente de reserva para poder aplicar no mercado internacional para que o rublo pudesse se manter sempre no topo com uma taxa mínima de 50 rublos para $1. E uma das razões para a qual a Rússia ficou sem dinheiro para poder fazer essas aplicações foi porque muitos dos seus ativos que mantinham no exterior são atualmente congelados e apreendidos após a invasão da Ucrânia. E assim, as reservas de moeda estrangeira disponíveis que a Rússia estava segurando estão atualmente produzindo e aplicado na economia interna, e o Banco Central da Rússia não tem como se sustentar face a esse déficit. Deixou então assim de fazer as suas compras, o resultado do rublo russo no mercado internacional, e o que vimos ao longo do curso dos 12 meses é que o rublo se tem mantido em direção à queda livre. E como podemos ver, o preço caiu como resultado da queda da demanda por rublos, em primeiro lugar, porque perdeu muito dos seus clientes históricos. E em segundo lugar, porque o valor do petróleo e o gás russo está caindo nos mercados internacionais. Então há que lembrar que, na realidade, os 100 rublos por $1 não é a pior taxa cambial negociada no mercado internacional pela Rússia. Na realidade, no meio período do início da invasão, o rublo já estava sendo negociado em 125 rublos por cada $1. O que preocupa os analistas e os especialistas é que está a ser constante em um período curto, porque se analisarmos o gráfico de 5 anos atrás, nós vamos perceber uma diferença abismal no câmbio que hoje é praticado, e se voltarmos também para 10 anos atrás, vamos perceber que o rublo foi negociado por 30 rublos para $1. E há 25 anos atrás, o rublo foi negociado por quase 11 rublos por cada $1. E hoje nós podemos observar que essa diferença de 100 rublos para $1 é algo que a Rússia tem que se preocupar. Analisando aqui o euro, nós podemos encontrar algo idêntico com o dólar. Na realidade, a variação cambial vai de acordo à moeda comercial mais utilizada, que é neste caso o dólar. Se haver muita variação no dólar, haverá a variação da restante moeda. Então o mesmo acontece com o euro, mas só que o euro na realidade é uma moeda histórica para a Rússia, porque os maiores compradores dos combustíveis fósseis da Rússia são os países do Ocidente. Nós podemos perceber que há 12 meses atrás, o euro estava sendo negociável a cerca de 60 rublos russo. E hoje é negociável por mais de 107 rublos russo, que representa uma queda de cerca de 75% no valor do rublo nos últimos 12 meses, e 38% nos últimos 6 meses. Vamos agora tocar na questão do yuan. O yuan é uma moeda chinesa, sendo agora a maior exportação individual da Rússia. O mercado e taxa cambial entre o rublo russo e o yuan chinês é realmente importante para a Rússia. Em primeiro lugar, porque está vendendo muitos produtos, mas em segundo lugar, é que agora se tornou seu maior mercado de importação. A Rússia está comprando muitas mercadorias diretamente da China. Infelizmente, no ponto de vista da Rússia, a China recusou-se a fazer todo o contrato em rublo. Todos os contratos comerciais entre a China e a Rússia está a ser feito em yuan chinês.
E este gráfico mostra o movimento entre as duas moedas ao longo dos últimos 12 meses. Isso mostra que desta vez, no ano passado, o yuan chinês estava sendo negociado por cerca de 9 rublos russo, e hoje está sendo negociado por quase 14 rublos russo. Isso representa uma deterioração no valor de cerca de 55% nos últimos 12 meses, e cerca de 29% nos últimos 6 meses. Então, o que podemos perceber aqui é o seguinte: na realidade, a Rússia está passando por uma crise econômica e crise financeira, e que na qual não está a ser possível acompanhar o desenvolvimento dos mercados internacionais. Vamos dar uma olhada a outro parceiro comercial da Rússia, que é a Índia. A Índia tem uma moeda chamada rúpia indiana. Neste momento podemos ver o movimento entre a rúpia indiana e o rublo russo ao longo dos 12 meses. Realmente é um trabalho interessante porque há 12 meses atrás, uma rúpia indiana valia, na verdade, 0,75 rublo. O que significa que o rublo russo era realmente uma moeda forte. Podemos ver que a rúpia indiana agora vale mais face ao rublo. Uma rúpia indiana. Hoje nós podemos encontrar no valor de 1,25 rublo russo, que representa uma queda no valor do rublo de cerca de 61% ao longo dos últimos 12 meses. E cerca de 37% nos últimos 6 meses. Como vimos com o yuan, euro e o dólar, lá foi um declínio constante e consistente ao valor do rublo. Ao longo do curso do ano passado, nos últimos 5 anos poderemos ver que temos exatamente a mesma dinâmica que vimos para as outras moedas. Houve uma queda imediata no valor do rublo depois da invasão na Ucrânia. Houve em seguida uma forte recuperação, mas ao longo do ano passado, vimos que a recuperação desapareceu. E a atual taxa de câmbio é significativamente pior do que em qualquer momento nos últimos 5 anos, e também pior do que em qualquer ponto nos últimos 10 anos e nos últimos 25 anos. Há 25 anos atrás, uma rúpia indiana valia cerca de 0,25 rublo russo. O que significa que ao longo dos 25 anos, o valor do rublo russo caiu quase 5 vezes contra a rúpia indiana. Então a pergunta que fica é o seguinte: o que se passa com a Rússia, na realidade? O que podemos verificar é que a Rússia vai enfrentando uma grande crise política social, porque de certa forma isso vai impactar no modo de vida da população russa, porque automaticamente os bancos irão subir a taxa de juros para poder então desaconselhar a população de um uso não racional das divisas e de compras de produtos de necessário. Então, nós estamos a ver praticamente a Rússia entrando numa grande crise política, econômica e social, até o desenrolar desta operação militar da Rússia na Ucrânia.